Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Hermura e a seguir você vai estar ouvindo uma pregação. Espero que a palavra pregada possa falar poderosamente ao seu coração, possa estar te abençoando, produzindo vida e vida em abundância. A nossa igreja, a Assembleia de Deus Crescendo na Família Cristã, ela se encontra aqui na rua Djalma Dutra, número 160, próximo ao Largo das Sete Portas, Salvador, Bahia. É bem fácil de chegar, tem condução farta, bastante linhas de ônibus para toda Salvador e região metropolitana. E vem estar conosco, às quinta-feira temos culto a partir das 19h30, sempre com campanha de oração, e aos domingos a partir das 18 horas, sendo que no primeiro domingo é Santa Ceia do Senhor. E você é o nosso convidado, você e sua família. Vocês são os nossos convidados para poder estar conosco em um desses dias, tá bom? Um beijão no coração, Deus te abençoe e ouça aí a nossa programação para que a sua vida possa ser edificada em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Sem perca de tempo, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em João 8,32, um versículo bem conhecido, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como disse o nosso irmão Beto a semana passada, não é nada fácil você pregar algo que você já pregou, mas o Senhor, Ele nos renova. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Vamos voltar para 2 Reis, o capítulo da nossa. E eu fiquei assim maravilhada quando o Senhor, Ele me deu essa palavra. O pastor já tinha falado que iria fazer a campanha de Naamã, mas ainda não tinha começado. Ele só comentou que ia voltar a fazer a campanha de Naamã. E uma madrugada o Senhor me deu essa palavra. E aí eu voltei e fui ler Naamã. E quando eu estava lendo Naamã, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que Naamã era um homem que não conhecia a verdade. Por ele não conhecer a verdade, Naamã estava com essa enfermidade. Mas prove a Deus entrar na casa de Naamã uma menina que conhecia a verdade, conhecia o homem de Deus. E nessa história existem 5 personagens. 5, Luísa. 5, não, é mais. Tem a serva, tem a esposa, tem o senhor de Naamã, tem o rei de Israel, tem Eliseu e tem Geazi. 7 personagens. Desses 7 personagens, o que eu pude perceber é que só 2 conheciam a verdade. Conheciam o Deus verdadeiro, que era a serva e Eliseu. Os outros 5 personagens, eles foram incluídos na história para levar Naamã até a verdade. A primeira pessoa que Deus usou para que Naamã passasse a conhecer a verdade, e a verdade nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, porque no mesmo Evangelho de João ele nos revela que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E foi isso que aconteceu na vida de Naamã. Naamã conheceu o caminho, Naamã conheceu a verdade e Naamã começou a ter vida. Porque uma pessoa que tem lepra, ela
aparentemente vive suportando, embora haja vários tipos de lepra, e existia naquela época a lepra que as pessoas ficavam isoladas, mas a lepra que Naamã tinha dava condições a Naamã a ter uma vida aparentemente comum. Naamã não precisava ficar isolado. Naamã poderia continuar andando entre o povo, apesar de Naamã ter lepra. Com certeza, acredito eu, que a lepra que Naamã tinha não tomava todo o seu corpo, porque apenas a esposa e a serva ficou sabendo dessa lepra depois que passou a morar com Naamã, a conviver com Naamã. E a menina diz assim, no versículo 3, tomara que meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a lepra. Essa menina, ela não falou para Naamã, ela falou para a esposa de Naamã, e a esposa de Naamã passou o que a menina disse para ele. E aí começa a trajetória do milagre de Naamã. Naamã começa a ter conhecimento da verdade. Aquilo que parecia impossível, havia uma cura. Porque com certeza essa menina afirmou com tanta determinação, afirmou com tanta credibilidade, que o general do exército da Síria se atentou para que uma serva falou para ele. E ele foi até o seu senhor e disse, olhe, assim disse a menina de Israel, há alguém em Israel que pode me curar, mas o rei, ele não conhecia a verdade. E quando Naamã disse a ele que haveria alguém que pudesse curá-lo, o rei deduziu que era o rei de Israel e mandou Naamã para o rei de Israel. E aí, nesse caminho da cura de Naamã, o inimigo começa a colocar alguns tropeços, e é assim que ele faz na nossa vida. A menina disse, tomara que ele estivesse diante do profeta em Samaria. A menina não falou, tomara que ele estivesse diante do rei de Israel, mas o senhor de Naamã entendeu que era o rei de Israel. Tanto entendeu que ele mandou Naamã até o rei de Israel e levou uma carta dizendo, logo que chegando a ti este meu servo, para que cures de sua lepra. O rei de Israel não ia fazer nada. O rei de Israel não era liberto. O rei de Israel não conhecia o Deus verdadeiro. O rei de Israel se desesperou. A palavra do Senhor nos diz que ele rasgou as suas vestes e deduziu que o rei da Síria estava querendo arranjar um motivo para provocar uma briga. E com certeza nesse tumulto todo que o rei de Israel fez, ninguém foi até Elias. Elias ficou sabendo. E quando o rei, naquela época, rasgava as suas vestes, todo mundo ficava em alvoroço. E quando Elias ficou sabendo, quando a notícia de Naamã, a vergonha de Naamã chegou até Elias, Elias disse, manda ele vir até mim, porque ele vai saber que há um Deus em Israel, que há um profeta em Israel. E quando Naamã chegou lá, cheio de expectativa, porque é assim que a gente fica, quando alguém diz que nós vamos ser curados, né? A gente cria uma expectativa. Uma vez aconteceu isso comigo.
há muitos anos. Deus trouxe na minha lembrança agora esse milagre. Eu morria assim, eu tinha muito cuidado com a minha tireoide, porque eu tive uma amiga e ela morreu. E ela tinha um caroço enorme. E eu ficava com aquela impressão, né? E uma vez uma médica mandou fazer um exame, me ensinou a fazer um exame, né? Segurar aqui, apertar mais para um lado, apertar mais para o outro. E uma certa vez eu fiz assim, pulou um caroço desse lado. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Mas eu não falei nada com ninguém. Como naquela época eu tinha um bom plano, eu marquei um endocrinologista. E quando eu fui fazer o exame, o médico disse que eu tinha hipotireoidismo. Eu digo, meu pai, eu não tenho nem mais uma tireoide, eu tenho um hipotireoidismo. E eu levei, e eu não levei. Eu fiquei com tanto medo, eu não levei para a médica. Esse exame até pouco tempo ele tinha lá. E eu fiquei orando ao Senhor. E uma certa vez, um irmão não era esses irmãos crentes não, era meio virado, mexia, dava um desvio. Mas uma vez, eu no trabalho, a gente estava na fila, que onde eu trabalhava tinha fila de revista, e tinha a fila do homem, a fila da mulher. E ele ficou equiparado a mim, e ele disse assim, irmã, licença aqui. Ele passou assim a mão no meu pescoço e disse, sai! Em nome de Jesus. Aí ele olhou para mim assim, eu nunca tinha falado nada com aquele irmão. Ele disse, a irmã crê, creio. A irmã crê, creio. Passou o tempo. Nunca mais tive sintoma nenhum, nunca mais tive nada, nunca mais me incomodei com nada. E tem mais ou menos uns 2 meses que a minha clínica pediu, que deu uma alteração no sangue, e ela pediu uma ultrassom da minha tireoide. Aí veio tudo a minha mente, eu digo, eita pau, e agora? Será que está pior? E eu fui fazer essa ultrassom da tireoide, irmãos. Eu fiquei tão apavorada que eu digo, eu vou pagar, eu não vou esperar pelo SUS não. Paguei essa ultrassom, fui fazer essa ultrassom, morrendo de medo. Já digo, Jesus, eu estou preparada para tudo. O erro foi meu, naquela época tinha dado isso, eu não fui ver. E quando a médica estava fazendo o exame, meu exame da tireoide, ela falou assim, sua médica pediu essa ultrassom mesmo por quê? Eu digo, porque deu uma alteração no meu sangue. Ela foi. Então refaça o exame de sangue, que sua tireoide está perfeita. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você não tem nada no tireoide, menina. Aí ele veio, ela começou a falar as medidas. Ela disse, sua tireoide está tão abaixo do que é normal, que até mas sua tireoide, aí ela falava assim, e as lágrimas escorrendo aqui, sua tireoide é perfeita. Amém. Diga aqui a médica, vou botar tudo bonitinho, viu? Que você gastou dinheiro em vão. E eu só digo, gente, Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiel, Deus é fiel. Aleluia. E Deus usou as pessoas que tinham que usar na vida de Naamã, porque Naamã, ele tinha que passar pelo caminho. O caminho que é estreito, o caminho que nos leva à renúncia, o caminho que nos leva à submissão, o caminho que nos leva à obediência. Enquanto não se obedece, não existe milagres. Enquanto não se obedece, não existe sobrenatural. Enquanto não se obedece, não existe a glória de Deus. O nome do Senhor não será glorificado
enquanto não assume, enquanto a gente não reconhece que só o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. E Naamã encontrou este caminho. Ainda que no meio tivesse alguém para desviá-lo do caminho, porque o Senhor dele, por um pouco ele não desvia. Por um pouco, acredito eu, que Naamã ficou olhando para o rei e disse: oxe, não é ele que vai me curar, não é? E quando Naamã chega diante do profeta, diante da casa do profeta, porque Naamã só viu o profeta depois que foi curado. Antes Naamã não tinha visto Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro até Naamã: vai e diz a ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele obedeceu. E ele fez. Uma vez eu estava aqui no ciclo de oração e entrou um senhor, um jovem, e eu olhei para ele, o Espírito Santo fez assim, deu a oportunidade, mas era a primeira vez que eu tinha visto um homem, e a gente não tem esse costume na Assembleia, e eu fiquei na minha. E eu continuei com o culto. Dado um momento ele levantou a mão assim, e eu fiz: é o que, irmão? Ele: irmão, eu quero contar uma bênção, milagre que Deus fez na minha vida. Eu tinha um câncer do estômago, e quando ele falou assim, ele não, nem esperou chamar ele até a frente, ele estava sentado ali no fundo, e ele começou a contar a história dele. E todo mundo dizia a ele: não vá mexer no estômago, porque câncer do estômago, quando mexe, não tem volta, você morre. Mas Deus estava dizendo a ele: você vai operar. E até os médicos ficaram resistentes por operar o estômago dele. E ele disse que tudo foi preparado para que ele operasse o estômago. E foram para a sala de cirurgia e anestesiaram ele, e ele apagou. Só que no momento que anestesiaram esse homem, faltou luz, sofreu um apagão, e o gerador não conseguiu. Tinha luz em todas as áreas, mas na sala de cirurgia dele a luz não voltou. Glória a Deus. E os médicos acharam por bem não operar. Só que ele disse que mesmo anestesiado, ele via zoada de instrumento, ele ouvia médicos falando: abre aqui, olha o tamanho, vamos mexer aqui, vamos tirar essa parte, deixar essa outra parte para que ele possa comer normalmente. Ele disse que mesmo anestesiado, ele ouvia todos os sons de aparelhos, de tudo. O som dos instrumentos, que quando cai assim, faz aquele som, pega a pinça, me dê isso, me dê aquilo. E ele voltou. Demorou um tempo de recuperação. Quando ele acordou, ele perguntou à esposa: e aí, saiu tudo bem? Ela fez assim: por quê? Você não foi operado não, meu amor. Faltou luz na hora da sua cirurgia. Ele: eu não fui operado, não. E o som, e a zoada, e o médico falando: você estava anestesiado e você sonhou. Ele voltou para casa, porque ia ter um outro procedimento, ia marcar uma outra cirurgia. Mas Deus disse a ele: não opere antes de fazer uma outra tomografia. Não aceite ser operado antes de fazer. Mas doutor, já fiz
Senhor, eu já fiz, eu tenho câncer, apareceu, não sei o quê. E o Espírito Santo testou, até que ele foi, conversou com o médico. Rapaz, sua cirurgia é para na próxima sexta, mas eu preciso fazer, porque o senhor me deu uma requisição, eu quero fazer uma outra ultrassonografia. E resumindo, quando ele fez a outra ultrassonografia, o estômago dele estava perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Deus do impossível. E Deus nos leva a trilhar caminhos que nós não entendemos. Quando Deus ele quer operar, o melhor que nós temos a fazer é obedecer. Ainda que os nossos olhos estejam uma coisa totalmente... Naamã obedeceu, Naamã foi submisso, Naamã foi no caminho, ele não se desviou do caminho, ele deu os 7 mergulhos e Naamã encontrou vida, não só física, mas espiritual, porque aqui no versículo 17 diz: e disse Naamã, se não queres, peço-te a teu servo que seja dado levar carga de terras de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifícios que não seja ao Senhor. A cura de Naamã não foi só física, a cura de Naamã foi espiritual. Porque ele não serviria mais, ainda que ele fala aqui embaixo, que ele seria obrigado a entrar nos templos de Rimon. Mas no coração dele só havia lugar para um único Deus. Porque Naamã conheceu a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Deus ele não opera um milagre em você antes que você conheça quem é que está operando este milagre. Antes que você não tenha a convicção de que é Deus que está fazendo e não há outro igual. Não existe outro igual. E eu falei de Geazi, porque a gente vê aqui que no final da história, poucos falam de Geazi, mas infelizmente, Geazi era um moço que andava com Deus, ou que andava com o profeta, que viu os milagres do profeta. Geazi foi o moço que foi até a Sulamita, porque Eliseu mandou ele lá e ver a criança. Geazi foi a pessoa que esteve com Eliseu, aleluia, quando não havia, não, aí foi a Lite, aí foi outro mundo, eu estava misturando as histórias, mas Geazi não conhecia o verdadeiro Deus, porque quando Naamã ofereceu os presentes, a ambição falou mais alto. E Geazi foi atrás de Naamã, mentiu com o nome do profeta, pegou uma parte dos presentes e ficou leproso. Existem pessoas que infelizmente estão na casa do Senhor, caminham com o Senhor, mas que no final da sua jornada corre o risco de ficar leproso. Que o Senhor nos guarde, que nós viemos olhar e querer mais e mais obedecer ao Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós viemos querer conhecer verdadeiramente o Deus que é a verdade, que é o caminho e que é a vida. Quem segue a Ele
não tem nada a perder, só a ganhar. Ele diz que por fim nós teremos 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna. E eu quero estar nas bodas do Cordeiro. Eu anseio estar com o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos a cada dia querermos conhecer, querermos caminhar e querermos ter vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem tem ouvidos, ouça.